Pensar por que gado bom você pode pagar mais caro e por que gado ruim você tem que pagar mais barato? Se a gente ouve todo mundo falar nos grupos de zap, nos leilão, só que e aí? Qual que é a matemática por detrás disso? Quando a gente olha para custo total na pecuária, a gente tem que pensar em custo total é igual a custo de aquisição mais o custo de produção. Esse custo de aquisição aqui é o custo do animal. E o custo de produção é entre o que? Capim, pasto, nutrição, operacional, né? Basicamente é nutrição e operacional, né? O custo de produção mesmo. Então qual que é a questão do gado bom, por exemplo? O gado bom, ele vai te custar mais. Só que o custo de produção dele, ele vai ser menor se você comparar com o mesmo pasto, com o mesmo operacional, com a mesma nutrição. A gente tem que comparar com bases iguais, né? Por quê? Por que esse lote extra, esse lote de bezerrão custa mais caro? Porque a conversão alimentar dele é muito melhor do que o gado ruim. E, consequentemente, o custo de produção dele é menor. Por quê? Porque a conversão alimentar dele é melhor, né? Ou seja, ele precisa de menos quilos de matéria seca para converter em quilos de carne, diferentemente do gado ruim. Então, o gado bom, você ganha no custo de produção aqui. Custo de produção. Não sei se... Deixa eu ver aqui se tem aqui. Você ganha no custo de produção, no gado bom. E o gado ruim, como é que faz? Você tem que pagar mais barato. Por quê? Porque o custo de produção é menor. É maior, desculpa. O custo de produção é maior. Ou seja, ele vai precisar de mais quilos de matéria seca, de suplemento, de ração, de pasto, para converter em quilos de carne. Então, onde é que você ganha no animal pior, de pior padrão? No custo de aquisição. Vou até mudar aqui. No custo de aquisição. Então, pro gado bom, como ele tem uma melhor conversão alimentar, você ganha no custo de produção e perde no custo de aquisição. No gado ruim, você ganha no custo de aquisição e perde no custo de produção. Então, o mercado, ele autorregula isso. Por quê? Porque os pecuaristas sabem que o gado bom vai produzir mais barato. Se você tem um custo de produção menor, o seu custo por arroba produzida, ele é menor também. Por quê? Porque você precisa de menos quilos de matéria seca para converter em carne, né? Então, a gente precisa ter clareza disso, por quê? Porque quando, por exemplo, você está indo comprar um gado ruim, um gado de pior qualidade, você tem que se atentar para isso, pro custo de aquisição. Por quê? Porque se você errar no custo de aquisição, dificilmente você consegue consertar no custo de produção. Por quê? Porque ele tem pior eficiência alimentar, ele tem pior conversão alimentar. Quando você tá... Por que a gente escuta muito a turma do Gabiru falando que comprou na Bacia das Almas, compra gado muito barato, principalmente naquela região de Minas, gado leiteiro, gado cruzado? O custo de aquisição, ele precisa ser muito baixo para compensar o quê? Para compensar esse custo de produção muito alto. Diferentemente do animal de excelente qualidade. Um animal de excelente qualidade, ele vai sim custar mais caro, ou seja, ele vai ter mais ágio, ele vai ter... Isso, claro, que eu tô falando em condições normais de temperatura e pressão. Pode ser que você, né, ache um diamante no leilão por aí, mas ele vai ter mais ágio, a arroba de reposição dele vai ser maior e o reais por quilo dele vai ser maior. Por quê? Porque aí você vai ganhar aqui, ó, no custo de produção. Ele vai te produzir arrobas mais baratas, né? Então a gente precisa ter clareza disso e entender, sim, que muitas vezes para você levar um animal picolé, um bezerro picolé, uma bezerra picolé, uma novilha picolé, né, um garrote top, você sim vai ter que colocar a mão no bolso e pagar mais caro. Mas se você tiver os seus números na ponta do lápis, entender o seu sistema, já tiver um histórico com esse tipo de animal, sim, ele pode diluir esse ágio, sim, ele pode te produzir arrobas baratas e te gerar lucro dentro da fazenda, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Mais é importante que a gente tenha clareza do que o que compõe o custo total, não é só aquisição e nem só produção.